Olá, psicovidas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto da Vida para o nosso terceiro episódio. E o meu convidado de hoje é uma pessoa muitíssimo especial para mim, uma pessoa que eu conheço há décadas, e ele trouxe um tema bastante atual, muito especial, mas eu vou deixar ele se apresentar e ele falar aí do currículo dele. Olá, doutor João, tudo Olá, bem? Joelma. Doutor João Francisco aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Então, vamos aí nos apresentar para o pessoal de casa, para os nossos psicovidas? Então, meu nome é João Francisco Armani dos Santos, eu sou biomédico, com algumas especialidades, 5, 7 pós-graduações, também tenho mestrado em psicanálise, pós-graduação em dependência química e outras mais que para o momento tá bom, tá? Eu trabalho então como biomédico esteta, como biomédico acupunturista já há aproximadamente 40 anos, né? E na área da hipnoterapia de memórias passadas, já há alguns 56 anos, 50 anos, mais ou menos, por aí, tá bom? Eu estou aqui feliz por ter recebido esse convite da minha querida amiga Joelma Caparrós, a quem eu muito estimo. Ai, que alegria, alegria nossa, né? Doutor João, dentro da sua proposta de trabalho, o senhor trouxe aqui para gente desregulação emocional, a nova epidemia silenciosa da mente humana. E eu já começo com uma pergunta aqui bastante especial, da nossa aí, fiel escudeira, né? Uma pessoa que não perde nenhum canal, nenhum trabalho, que é a Yandra Oliveira. Ela pergunta assim para o senhor: estamos vivendo uma era de superestimulação dopaminérgica digital? Essa é a pergunta aí da nossa telespectadora para o senhor. Sim, antes, porém, eu quero dizer que mais de 1 bilhão de seres humanos já padecem dessa epidemia, dessa situação mental, tá? Hoje é comum, a qualquer instante, a todo instante, impossivelmente você não abre o seu celular para ver N mensagens ao dia. E essa forma de você estar ali se conectando rotineiramente e querendo ver apenas coisas de curto prazo, pequenos vídeos, coisas dessa natureza, é que faz com que você se torne como que uma dependente nessa situação, tá? E quando mais para frente tiver necessidade de um estudo, de um livro com páginas aí, digamos aí, 100, 200 páginas, você já não tem mais essa tendência, porque o seu cérebro já está acostumado, já está voltado para coisas curtas e imediatas. É assim que funciona. Então, a gente pode falar que nós estamos vivendo a era do imediatismo, a era de tudo é descartável rápido, e essa situação está trazendo prejuízos à vida das pessoas e ao cérebro humano. Exatamente, exatamente. É Que isso aí. bacana. Temos outra pergunta aqui bem interessante da nossa querida Rafaela Venâncio. Ela falou assim para o senhor, está perguntando para o senhor, porque muitas pessoas hoje dizem sentir a mente cansada, mesmo sem esforço físico. Isso porque, voltando na resposta anterior, devido a muita preocupação, muita exaustão mental, psicológica, deparando aí com essa gama de mídias, né? Então você acaba que não processando pelo seu córtex, tá? E isso já vai lá na sua amígdala, onde você às vezes até se amedronta um pouco de tantas informações e você acaba se tornando refugiada aos acontecimentos. Quando finda o dia de tantas informações que temos, tá? A informação audiovisual, informações que vêm boca a boca e tudo mais, você acaba que se esgotando, se estafando, como dizia antigamente, tá bem? É isso aí que acontece. Certo.
E a Rafaela continuou falando que qual é o papel dessa amígdala cerebral na ansiedade e nas reações emocionais exageradas? Então, a amígdala cerebral, ela não é uma glândula, é uma estrutura que está aqui no cérebro que serve de fuga. Todos os momentos, todas as vezes em que você passa, que você recebe um susto ou que você passa por um momento traumático, ela entra em ação como defesa, tá? Daí então é que entra as terapias cognitiva comportamental para alinhar, tá? Essa ação da amígdala com a ação cortical, tá? Equilibrando e então você conseguir ter domínio sobre os seus momentos atuais da vida corriqueira. Temos uma outra pergunta aqui também, bastante interessante, da nossa querida telespectadora Vitória. Ela está querendo saber do senhor se a tecnologia está treinando nosso cérebro para perder foco profundo. Sim, ela é possível que sim, porque nós temos que, querendo ou não, acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, né? A cada dia é um novo aparelho, a cada dia é uma nova informação. E diante dessa situação, nós temos que estar buscando. E daí, voltando lá na resposta anterior, surge-se mais ainda as condições de exaustão mental. Então, temos uma pergunta aqui que ela é minha mesmo, doutor João, porque eu sei que o senhor é um hipnoterapeuta famoso, que o senhor já trabalha com a proposta da hipnose há bastante tempo. A gente sabe também que vários conselhos, né, eles utilizam a hipnose, né, no seu trabalho, no seu tratamento. A gente conhece histórias, por exemplo, de dentistas que utilizam a hipnose, né, no seu trabalho, principalmente para analgesia naqueles pacientes que não podem usar, por exemplo, anestesia, né? O próprio Conselho de Psicologia, né, ele reconhece a hipnoterapia aí como uma técnica, né, de trabalho bem interessante. E nós temos hipnoterapeutas tão bons aqui no Brasil como o senhor. Então, eu queria saber como a hipnose clínica, né, e a técnica de autorregulação mental podem ajudar a reorganizar esses circuitos cerebrais dentro da sua área de trabalho. Então, hipnose é foco. E em hipnose clínica, nós temos que despertar o foco com uma profunda atenção, levando o paciente a um relaxamento profundo. Nesse relaxamento é que nós vamos reestruturar a situação psicoemocional, onde então nós, ao ressignificar, tá? Porque todas as vezes em que a pessoa está no transe hipnótico, ele está em hipnose, o seu consciente, a sua parte do córtex, do pré-córtex, ele é rebaixado. A pessoa fica sem condições de análise e crítica. Então, uma vez nesse estado, nós temos condições de associar essa situação, ele estando nesse relaxamento profundo, com a ação da, então dita anteriormente, amígdala cerebral. Tá? Uma vez que se reestrutura um trauma, esses feixes neurais vão trabalhar daí para frente, então, de uma forma normal. Quando desperto e que você, então, presenciar novas situações que até então eram traumáticas para você, tendo elas já sido ressignificadas, esses feixes, então, neurais vão se comportarem de uma forma tal em que, para você, aquilo se torna tão insignificante, porque aquilo que para você, lá na infância, ou um passado qualquer que seja, foi traumático, hoje, com a bagagem de vida que você tem, de vivência, de estudo e de enfrentamento pela vida, acaba-se que por passando até que desapercebido e não vem mais ser traumático. Então, as ondas cerebrais vão se portarem de tal forma em que não te incomodarão mais. É mais ou menos por aí que funciona. Doutor João, é muito
legal o senhor falar, né, a respeito da técnica de hipnose, porque tem muitas pessoas, né, de casa que ainda têm medo, têm até, assim, um certo receio, porque a gente sabe também que a hipnose, às vezes, ela é utilizada como uma fonte de brincadeiras. É comum a gente ver, por exemplo, nos espetáculos circense, entre outros, aquelas pessoas que hipnotizam os outros, dão uma maçã, uma cebola para a pessoa comer e pede para ela comer uma maçã. E fala para ela que ela está comendo uma maçã. E ela come um pedaço daquela cebola achando realmente que está comendo uma maçã. Então, é muito importante a gente falar para as pessoas de casa que a técnica, né, da hipnose, ela é terapêutica, né, realizada em consultório, que ela é bem diferente dessa prática de show e de circo, não é isso? Sim. Hipnose é neurociências, tá? Hipnose não é esoterismo, hipnose não tem nada a ver com religião, entendeu? Hipnose, como eu disse anteriormente, quando você entra em estado de transe hipnótico, em clínica, tá? Nós trabalhamos com a sua mente, com o seu cognitivo, com o seu subconsciente e com o seu inconsciente. Regressão? Não, não existe regressão. Digamos regressão, mas na verdade não existe. O que existe é lembrança daquilo que agora há pouco você almoçou, você relembrou, tá? E o que é ressignificar? Ressignificar é quando nós passamos um conselho sabiamente, de acordo com as nossas experiências, com os nossos estudos, as nossas formações acadêmicas, tá? E então aquela experiência, aquela visão a qual nós expomos ao paciente no estado de transe, se ele acha por bem que deve acatar, ele acata e assim então ele tem um bom sucesso na vida, tá? Mas hipnose é neurociências. Haja visto que é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, associações de psicanálise, Conselho Federal de Fisioterapia, tá? Odontologia. Então, é assim. Certo. E vale também lembrar que o próprio Freud, né, descobriu aí o método da associação livre através da hipnose, né? Que mesmo ele tendo deixado depois de trabalhar com a hipnose, outros pensadores também continuaram, né, o estudo e o desenvolvimento dessas técnicas, não é, doutor João? Sim, é verdade. E existe reações entre dopamina digital e procrastinação crônica? Essa é uma pergunta da nossa equipe. Um abraço, viu, Bob? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Sim. Quando você está ali visualizando vídeos curtos, rápido, tudo aquilo que vem assim muito fácil, o seu cérebro entende de que ao ler algo muito demorado para ser processado, gera um estado de procrastinação. Ou não, eu deixo para lá porque hoje está muito cômodo. PDFs, né? Serem através de sistema digital, uma tradução de tal forma que você não precisa estar lendo o livro todo. Ele já te traz o conteúdo, ele te traz o suco daquilo que é o interessante. Então, o sistema digital ele vem a encurtar, a abreviar as informações para você, não querendo dizer que aquelas informações sejam totalmente benéficas ao seu cérebro, porque de uma forma ou outra vai deixar assim de uma forma muito eletrizante, tá? Fazendo com que você caia no comodismo e perde a intenção, perde a vontade, fica no deixa para lá, depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio, e você deixa às vezes de estar saboreando algo que seria muito bom para você, para o seu aprendizado. Que interessante. E o cérebro, ele pode ser reprogramado para recuperar esse equilíbrio emocional, doutor João? Sim, com certeza. O cérebro tem aquilo que nós chamamos de neuroplasticidade, que é a forma de uma reorganização dos feixes neural, tá? É assim que ocorre. E com o passar do tempo, tudo se adequa à melhor forma possível, desde que você queira trabalhar nesse sentido para esse fim. Entendi. Hoje, quais são as demandas que mais aparecem no seu consultório? Ansiedade, depressão, trauma,
procrastinação. Haja visto que, até o ano passado, no mundo todo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida por conta da depressão. A ansiedade gera uma compulsão, gera um problema comportamental, que quando não resolvido, vem uma angústia, essa angústia vai se perpetuando e aí então vem a depressão grau 1, 2, 3, tá? E que aí então você tem que estar procurando o seu profissional da saúde, o seu psicólogo, sua psicóloga, e então ser encaminhado em equipe para um trabalho satisfatório. Muito importante isso que o senhor está dizendo, porque o senhor tem formação em biomedicina, tem mestrado em psicanálise, né? Como eu conheço o senhor há muitos anos, eu sei da seriedade do seu trabalho. Mas é importante essa colocação que o senhor fez, de colocar aí uma equipe multidisciplinar para o trabalho. Porque às vezes a pessoa também vai precisar do psiquiatra para tomar um remédio, né? Para ajudar aí no controle desses neurotransmissores. A psicoterapia também é fundamental. E complementando, Joelma, eu quero dizer que nem toda depressão o problema está aqui, tá? Daí a necessidade de um profissional graduado, responsável naquela área, habilitado, especializado. Porque o psicólogo, ele sabe muito bem reconhecer quando a questão não é psicoemocional. Você, às vezes, por uma carência de uma vitamina, um aminoácido, um mineral, tá? Uma falta desses componentes no seu corpo, no seu sangue, pode levar você, às vezes, a uma anemia, e você com anemia pode ter uma queda de pressão, pode ter uma hipoglicemia, e acha aí que está com a depressão, um problema de ordem psicológica. E isso, então, trabalhando-se multidisciplinarmente, tá? Então, verifica a causa e, trabalhando a causa, corta seu efeito. Não existe efeito sem causa. Então, procura o seu profissional. Super importante essas colocações dele, tá, pessoal? A equipe aí, né, é bem treinada, bem trabalhada para poder ajudar essa pessoa. E o que o senhor falou faz todo sentido, né? A gente, enquanto psicólogo, a gente sempre encaminha para o médico justamente por isso, né? Porque existem os fatores que a gente chama de orgânico, né, doutor João, que eles realmente precisam ser investigados. Sim. Né? Porque às vezes não é só a questão mental, né? Nós somos um todo, né? Não se resolvendo por lá, então dá sequência por aqui. Agora vamos conhecer um pouquinho melhor aí o Dr. João, gente. E olha, tem uma novidade. Nós pedimos autorização para a Rafaela e ele vai fazer aqui a hipnose ao vivo para vocês verem como que é um processo tranquilo aí dentro do trabalho dele, tá? Enquanto biomédico. Eu achei fantástico, né? Poder trazer isso para vocês em casa. Mas eu quero conhecer um pouquinho mais o senhor. Bom, eu quero conhecer não, né? Porque eu já conheço há décadas. Eu quero que as pessoas de casa conheçam um pouquinho mais o seu trabalho, doutor João. Quando o senhor falou para mim de acupuntura e hipnose, como eu já fiz alguns cursos com o senhor, né, de acupuntura, existe a possibilidade da gente associar os dois tratamentos, por exemplo, numa única sessão aí dentro da proposta do senhor de trabalho? Sim. O meu mestrado em psicanálise foi com ênfase em hipnose e acupuntura para trabalhar dependência, seja dependência química, dependência emocional, enfim, qualquer que seja a dependência, tá? Através da hipnoterapia com regressão de memórias passadas. Eu digo memórias passadas porque a vida é uma só e a vida é espiritual. Se é que existem, são existências passadas. Mas para nós terapeuta, não importa onde quer que você esteja, qual o nome que você menciona ao estar naquele transe. Para nós, o que importa é a crença a qual você nos traz e nós, então, trabalhamos a causa, a origem daquela situação, tá? É muito legal também essa colocação que o senhor está dizendo, porque as pessoas acham que a hipnose tem a ver com religião, porque às vezes ela é confundida com a terapia de vidas passadas, né? E a gente, por exemplo, dentro do nosso trabalho, a psicologia ela é laica, a gente não fala de regressão a vidas passadas, né? A gente tem aí outras técnicas, às vezes, né?
até barriguinha da mamãe, né, doutor João, como a gente costuma falar. Mas às vezes a gente recebe aquele paciente que, dependendo da crença, a religião, ele acredita em vidas passadas, né? Mas isso é a crença dele, É a não é, crença doutor dele. João? A gente, enquanto profissional, respeita, Respeito. né? Mas o importante é que realmente a gente traga equilíbrio, conforto, consiga ajudar aquele paciente, não é E isso? se é naquela crença que está o problema dele, qual ele julga, então vamos tratar a crença e a situação vai se resolver, tá? Eu tenho sim, às vezes, deixado de atender pessoas por questão religiosa, por achar que hipnose é crendice, tá? Mas não tem nada a ver. Hipnose é coisa séria. Hipnose é neurociências, tá bom? Certo. Fala um pouquinho pra gente, qual foi o maior desafio da sua carreira? É que ele foi muito humilde com o currículo dele, viu, gente? O maior desafio, assim, em questão de eu hipnotizar alguém? Não, o maior desafio mesmo que o senhor encontrou durante o seu trabalho aí nesses anos Na todos. verdade, Joelma, eu não sinto que eu tive, assim, desafio, entendeu? Eu sempre tive comigo. Ouse o poder lhe será dado. Se não ousar, como saberás? Então, quando eu entro para fazer, para resolver, para realizar. Se você me permite, então é porque você já está, no mínimo, 50% em estado de hipnose, tá? Basta chegar, se acomodar, e até então, onde você se permitir, tudo é possível, tudo se realiza da melhor maneira possível. Você não vem buscar problema, você não vem buscar dor, você vem buscar solução para aquela sua situação. Então, da hora que você chega, você tem que sair melhor do que quando você entrou, tá bem? Não existe aquilo, você não tem nada. Não, se você me procurou, se você procurou qualquer profissional da área da saúde, é porque há algum problema que seja uma disfunção comportamental, você tem. E cabe ao profissional reconhecer essa situação e tratar. Tratá-lo como se você fosse um membro da família. Porque quando é para a família, nós fazemos de tudo, não é verdade? Então, assim também tem que ser pelos clientes. Porque de nada adianta eu ter N formações se eu não tiver cliente. O que resolve? Entendi. E é muito interessante essa colocação do senhor, e eu estendo uma pergunta, que eu acredito que, como eu já escutei muitas vezes por aí, as pessoas falarem assim: mas fulano vai me hipnotizar, vai pedir a senha do banco, vai pedir para fazer coisas, vai pedir para eu dar dinheiro, né? Sempre crenças erradas a respeito da hipnose, né? Porque a hipnose, ela é uma auto-hipnose. A gente só consegue fazer esse trabalho se a pessoa aceitar. Não é isso, doutor João? Explora um pouquinho isso pra gente. Exatamente. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Ela acontece porque você permite. Se você permite, vem de dentro para fora. Então, aí acontece, tá? E você está o mais consciente possível do que quando você está no que você diz acordado. Eletroencefalograma e também ressonância magnética funcional prova, mostra hoje, por isso que eu digo que hipnose é neurociência, que você está muito mais desperto e muito mais focado naquilo que você pretende realizar. Então, por isso, hipnose não é sono, tá bem? Doutor João, a gente fala muito hipnose, né? Como eu sou psicóloga, mas o nosso trabalho aqui é outro, né? Estamos aqui para levar informações diferentes a respeito de saúde mental, né, para os nossos pós-vidas. E é muito bacana aí conhecer o trabalho de outras especialidades e não só, né, da psicologia. O senhor ainda sente, por exemplo, preconceito das pessoas quando elas chegam? E outra pergunta, além de transtornos e doenças, a gente consegue também trabalhar através da hipnose, por exemplo, uma melhoria no trabalho, uma melhoria na carreira? Sim, com certeza, tá? Sim, a gente ainda se depara com pessoas que têm certos preconceitos, principalmente em alguma das vezes, e isso é muito comum, devido à religião atrapalhar a pessoa nesse sentido, com que ele possa buscar uma clareza mental, emocional, que ele tenha esse equilíbrio.
E é para isso. A hipnose por si só, vem do grego hipno, sono, tá? Não necessariamente você tem que estar em um transe profundo para você receber os benefícios da hipnose. É sim possível quando você está comodamente na clínica, ali na maca, na poltrona, no divã, naquele momento, que é um momento muito, muito especial, um momento seu. Você tem todos os momentos, todo o tempo para outras pessoas. Então, naquele momento que é seu, se você permite, nós podemos reorganizar a sua mente e assim equilibrar o seu mental e a sua emoção. Quando a razão e a emoção estão em equilíbrio, você ganha. Quando a emoção é maior que a razão, você perde. Entendi. Gente, quero agradecer muito o senhor, agradecer essa entrevista esclarecedora e maravilhosa. Eu estou muito feliz de te receber aqui, o senhor nem imagina. E deixe aí para o pessoal de casa o seu contato, também vamos deixar aqui abaixo. Alguém que quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, né, de acupuntura, de hipnose aí dentro da sua área, como é que eles fazem para te encontrar? Você me encontra lá pelo WhatsApp no 17992 15 17 42 ou como joaohipnólogo@gmail.com, tá? Eu trabalho no Espaço Pérola, aqui em São José do Rio Preto. Gente, quero agradecer imensamente vocês, agradecer o carinho de vocês, agradecer aí a companhia, as perguntas que vocês fazem, porque hoje a gente já está no terceiro episódio, Dr. João, e a gente está muito feliz de poder levar para a população tanta informação boa e positiva, né? E estimular as pessoas a se cuidarem, não só na esfera mental, mas também na esfera física, né? Trabalhar também com as prevenções, né? Que a gente tem o hábito, às vezes, de correr atrás só quando a bomba explode, né, doutor João? Quando a gente não tá tão bem, e é muito importante a gente se cuidar integralmente, né? E na prevenção. Eu quero dizer também, Joelma, que eu ministro cursos e palestras nessa área da hipnoterapia, tá? Excelente palestrante, gente. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E também quero agradecer a toda a nossa equipe aqui, que está aí por trás dos bastidores, a equipe do Instituto da Vida e ao nosso patrocinador, @Martelo Mágico Brinquedos Educativos. Gente, agradecida imensamente. Até o próximo episódio. E agora eu peço licença para vocês porque o Dr. João vai fazer uma demonstração a respeito da hipnose para a gente. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo! Conforme a Joelma disse há pouco, tá? Eu trabalho também tanto no presencial como à distância online. O que eu preciso de você é da sua mente, é do seu estado mental no momento em que eu vou trabalhar, tá? O físico é outra questão, tá bem? Eu vou aqui então fazer uma demonstração de hipnose com a Rafaela. Isso, né, Rafaela? Então tá bem. Eu digo que hipnose não é sono e que você não dorme. Se você dorme, você não me ouve. Se você não me ouve, não tem como eu te hipnotizar. E toda hipnose é uma auto-hipnose. Ela acontece porque ela vem de dentro para fora. E já que você permite que eu faça a hipnose em você, eu quero que apenas olhe aqui nos meus olhos. Aqui. Isso. Muito bem. Perceba a sua respiração. Isso. Perceba que quanto mais você olha, mais esses olhos tendem a fechar. E pesa. E vai pesando. Isso. 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 Profundamente. Relaxa. Quanto mais me ouve, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Quanto melhor sentir-se, mais relaxada fica. 3, 2, 1. Afunde 10 vezes mais. Ou até o momento em que você se sentir bastante confortável. Isso. 3, 2, 1. Relaxa. Apenas a minha voz é audível aos seus ouvidos. Nenhum barulho ou ruído externo pode incomodá-la. Nada pode incomodá-la. Apenas a minha voz é audível. Eu toco em seu ouvido. Isso. Relaxa. Relaxa.
Mesmo que alguém possa chamá-la, não é motivo para te despertá-la. Relaxe profundamente. 3, 2, 1. Agora você ouve apenas e somente a minha voz. Somente a minha voz. Joelma, pode chamá-la. Rafaela? Rafaela? Oi, Rafaela. Isso, está muito distante. Mais profundo. Mais. Isso, muito bem. Rafaela, eu vou contar de 1 até 3. E aí eu vou querer que você conte quantos dedos tem na sua mão. Eu vou contar de 1 até 3, você vai abrir esses olhos e você vai me dizer quantos dedos tem nessa mão. Porém, quando você disser 1, o número 2 não existe. O número 2 sumiu. O número 2 sumiu. O número 2 sumiu e você já vai para o 3, seguido. Eu conto de 1 até 3. Você vai abrir esses olhos e não lembrar-se-á do que eu disse para você. Apenas quando você contar, você pula o número 2. 1, 2, 3. Lentamente abrindo esses olhos, Isso. Essa mão é sua. Quantos dedos tem na mão? Conta. Conta. Fala. 3, 3. 4, 5, 6. 6 dedinhos? É isso mesmo? Uhum. Então, muito bem. Olha para mim. 3, 2, 1. Turn. Isso, mais profundo. Muito profundo. Agora você tem 5 dedos normal. O número 3 voltou. Normal. Isso, muito bem. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai abrir esses olhos. Porém, todas as vezes que você fizer força para se levantar, seu corpo vai pesar 200 quilos. E quanto mais força você fizer para levantar, mais pesado fica. Muito, muito pesado. 1, 2, 3. Abrindo esses olhos. Isso. Faz força para levantar, Rafaela. Perceba que quanto mais força você faz, mais pesado você fica. Quanto mais força, mais pesado. Não consegue? Muito bem. 3, 2, 1. Dorme. Dorme profundamente. Eu vou contar de 3, 2, 1. Quando eu disser 1, eu quero que você faça uma regressão. Que você volte a um momento da sua existência, lá onde está algo que impede você hoje de ter sucesso, ou de aprender alguma matéria na sua escola, alguma disciplina que você tem dificuldade. Eu vou contar de 3, 2, 1. Quando eu disser 1, você vai estar lá. E tudo vai se reorganizar tão bem, tão fácil. Quando você se despertar desse estado que você se encontra, aquela situação, aquela dificuldade deixará de existir. 3, voltando. 2, 1, voltando ao passado. Voltando. Vivenciando aquela situação, aquele momento em que tornou-se dificuldade para você hoje no presente. Talvez na sua escola, talvez na comunicação com alguém, com algum colega, ou com a mãe, com o pai, com um amigo, com uma amiga. E aí nesse momento o segundo corresponde a 1 minuto. 1 minuto corresponde a 1 hora. 1 hora corresponde a 1 dia. E você já então, criou a neuroplasticidade cerebral. Você já conseguiu reaver toda a situação. E eu vou contar de 1 até 3. Você volta ao momento presente. E quando você abrir esses olhos, vai abrir esses olhos sentindo-se bem, alegre, muito, muito feliz. E todas as vezes em que você se deparar com qualquer situação que seja, que você julgue ser difícil para você, você simplesmente vai tocar a sua língua no céu da boca e tudo vai se clarear. Tudo ficará perfeitamente bem, em harmonia. Então, 1, voltando, sentindo-se bem, alegre, feliz. E este momento será reprogramado em sua mente subconsciente para o seu bem-estar durante todo o dia, até que tudo se resolva, até que tudo fique bem e que você fique feliz. 2, esses seus olhos preparam para abrirem
como se tivessem sido lavados em uma água fresca da mais pura fonte do universo. 3, despertando lentamente, aqui e agora, feliz, alegre, muito feliz. Tudo bem? Obrigado. É isso aí, gente. Estou sempre à disposição com a demonstração de um momento de hipnose. Claro que, em clínica, em momento de consulta, não fazemos esses procedimentos. E sim, você se acomoda, há uma conversa para eu saber das condições, aquilo que você deseja que seja melhorado, seja trabalhado, tá? E então, de forma ética, lúcida, nós conduzimos os trabalhos em hipnoterapia e, se necessário, a regressão. Nem todo caso é necessário que se faça a regressão, tá bem? Então, eu sou o Dr. João Francisco Armani dos Santos, biomédico, acupunturista, hipnoterapeuta e mestre em psicanálise. Atendo tanto no presencial como à distância. Muito obrigado.